Olá, a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Eliseu Fausto e estou iniciando o 13º dia de exposição no livro do profeta Ezequiel. Hoje estaremos meditando nos capítulos 38, 39 e 40. Antes de iniciar, vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este momento tão especial de podermos estar aqui meditando em Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estou aqui na companhia da minha irmã, do meu irmão, que está comigo, lendo a Tua palavra nesse momento. Pai, estamos diante dela, Senhor, porque confiamos no Senhor. Confiamos nas Tuas instruções. Confiamos na Tua sabedoria, Senhor. Porque sem a Tua sabedoria, sem as Tuas instruções, ó Pai, não conseguimos lidar com a nossa vida diária, Pai. Não conseguimos lidar, Senhor, com os vários conflitos que enfrentamos. Precisamos do Senhor, do Teu auxílio. Precisamos conhecer mais do Senhor, para que possamos adquirir mais e mais conhecimento. Não somente conhecimento, mas o melhor conhecimento possível. E sabemos que esse melhor conhecimento vem de Ti, Deus. Vem da Tua presença, vem do Teu Espírito Santo que está em nós. Por isso te pedimos, esteja conosco aqui neste momento de meditação e de exposição da Tua palavra, no nosso caso. Pai, esteja abençoando poderosamente os Teus filhos, as Tuas filhas, que venhamos, Senhor, crescer no conhecimento da Tua palavra e que venhamos também ser uns melhores cristãos, Senhor, para esta geração. Eu peço a Tua bênção sobre a vida dele, dela, sobre os lares de cada um, Pai, em nome de Jesus, os parentes, familiares, vizinhos, colegas. Ó Senhor, em nome de Jesus, que sejamos, Pai, influenciadores nesta geração. Influenciadores para que todos que nós conhecemos, que temos, Senhor Deus, de alguma forma, Pai, contato pessoal, possamos influenciá-los para glorificarem o Teu santo e bendito nome. Eu peço a Tua bênção sobre esses detalhes que apresentei diante de Ti e creio, Senhor, que será cumprido não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. É no nome de Jesus que oro, crendo. Amém. No capítulo 38, temos o início de uma relação de profecias acerca de Gog e Magog. Muitas interpretações são sugeridas acerca dos capítulos 38 e 39. Mesmo que os termos Gog e Magog sejam utilizados no Apocalipse por João, não podemos entender esses capítulos como se tratando unicamente algo do futuro. Eles precisam ser compreendidos pela realidade do povo de Israel no tempo do profeta Ezequiel. Estou convencido que o profeta se refira a povos reais ou nomes que indiquem as realidades desses povos, ainda que o líder mencionado seja uma incógnita. Para entender isso, vamos transcrever o significado de Gog e Magog. Segundo o comentarista franciscano do período pré-reforma, Nicolau de Lira, o significado de Gog é encoberto, enquanto Magog significa do encoberto. Seguindo este princípio, Gog seria um governador oculto que lidera sobre os povos mencionados no capítulo, e que respectivamente são chamados de Magog, ou povo de Gog. Seguindo esta linha de raciocínio, podemos compreender que os termos Gog e Magog se refiram a um ser, Gog, que lidera os povos, Magog, para uma batalha contra o povo de Deus. E sob a liderança de Gog, somos informados que as regiões de Ros, Meseque, Tubal reunirão forças para atacar Israel, já unificado e pacificamente habitando nas terras após o exílio. Segundo os historiadores, nenhum dos povos próximos de Israel podem ter recebido esses títulos. Esses devem ser entendidos como a descrição de povos distantes de Israel e que apavoravam outros povos com a fama de serem selvagens e implacáveis em seus ataques. E nessa profecia, Deus deseja transmitir ao seu povo uma plena convicção de que quando estiverem restaurados na terra e com um coração voltado única e exclusivamente para Ele, ainda que os mais terríveis e selvagens povos se unam em um poder oculto, com uma liderança perversa, Deus é quem os livra pelo seu grande poder. Gog, esse príncipe misterioso, recebe da parte de Deus o anúncio de que, mesmo reunindo todo o exército no ajuntamento de vários povos para perturbar e destruir o povo de Deus, seria completamente entregue à sua própria perturbação, de modo que o próprio exército dele mataria o companheiro de batalha. E muitos deles seriam consumidos pelas pestes durante a tentativa da invasão ao povo de Deus.
O termo "nos últimos dias", no versículo 16, transmite para nós a ideia de que essa profecia não tem apenas um único método de entendimento, pois mesmo tendo sido proferido para o povo de Israel antes de Cristo, também pode ter um futuro cumprimento profético, conforme lemos no livro de Apocalipse. Mas, como mencionei no início, precisamos compreender essa profecia, assim como todos os textos da Bíblia, com um olhar no contexto anunciado. Pegar um texto das Escrituras que foi anunciado para o povo de Israel e de imediato transferir para o nosso período sem considerar todo o contexto histórico é um erro. Alguns estudiosos têm entendido que o termo Ros, o Ros, aqui no versículo 2, se refere à Rússia, e com isto cometem um erro de anacronismo, onde um tempo é colocado dentro de outro tempo que não são nem um pouco similares. Precisamos necessariamente entender o contexto no qual a profecia está sendo anunciada e, posteriormente, havendo a possibilidade no próprio texto, considerá-la para outras épocas. E no caso desta profecia em especial, podemos compreender tanto pelo texto que acabei de mencionar no versículo 16, quanto pela sua citação no livro de Apocalipse, que esse cerco ao povo de Israel também terá seu cumprimento nos últimos dias. Não há consenso entre os estudiosos sobre quando esse Gog e Magog, em aliança com povos distantes de Israel, empreenderam esta invasão antes de nossos tempos. E talvez seja por isso que muitos já interpretam esse texto olhando diretamente para uma visão futura. Porém, para nosso estudo, basta compreendermos que o Senhor Deus está entregando esta profecia ao seu servo Ezequiel com o intuito de ensinar ao povo de Israel a realidade do cuidado de Deus em proteção e zelo por eles, enquanto eles estiverem relacionando fielmente com a sua lei. E para nossa meditação, eu desejo mencionar este mesmo princípio como uma grande realidade atual. Eu sei, e você também sabe, que não conseguimos uma fidelidade impecável ao Senhor, mas no que tange ao nosso compromisso com Ele e com a sua palavra, devemos nos manter fiéis cumpridores do amor exigido e da comunhão necessária. Do amor, nos relacionando com todo ser humano de maneira respeitosa e sincera, advertindo a todos que pudermos sobre a necessidade de arrependimento e conversão na aceitação ao Evangelho. Na comunhão, não deixando de participar efetivamente do corpo de Cristo, a sua igreja, mantendo uma participação ativa e constante nos cultos e reuniões semanais. Somos o povo de Deus e, por esse motivo, devemos nos manter firmados nos pilares que foram estabelecidos por Jesus, servindo a Ele em todo o tempo, em nossa vida particular e no tempo na comunhão e adoração. Se assim agirmos, seremos por Ele guardados e livres de todo e qualquer ataque do inimigo, pois essa é a sua promessa a todos que creem na sua palavra. No capítulo 39, Gog novamente é apresentado como o príncipe dos povos que se uniram contra o povo de Israel. A promessa de Deus neste capítulo é de neutralidade e destruição a Gog e todos os seus súditos. Israel venceria mesmo sendo cercado por multidões, de modo que sairiam da cidade para exterminar o exército inimigo em campo aberto. A matança seria tão grande que o sepultamento de todos os mortos duraria 7 meses. Deus também descreve que, em harmonia com a limpeza realizada pelo povo de Israel no sepultamento dos mortos, as aves dos céus também estariam trabalhando na limpeza. Essa matança seria tão grandiosa que a notícia seria espalhada por todas as outras nações e povos. Aqui neste capítulo, mais uma vez, Deus deixa claro o seu compromisso de defender o seu povo enquanto este estiver seguindo seus justos mandamentos. Os últimos versículos do capítulo nos asseguram que o compromisso do povo em guardar os mandamentos de Deus só será possível quando Deus derramar seu Espírito sobre o seu povo, criando neles um novo coração. O povo de Israel precisava compreender que mesmo eles, sendo conhecedores e possuidores da lei, não poderiam viver de acordo com ela sem que o Espírito Santo estivesse habitando neles. Esse detalhe é muito importante, pois quem seríamos nós se não fosse por intermédio do Espírito Santo de Deus? Em toda e qualquer época, nenhum ser humano será agradável a Deus sem que o próprio Deus possibilite esta realidade. Somos dependentes de Deus do início ao fim da nossa caminhada cristã, assim como Israel era e deveria ser, do início ao fim, dependente dele em toda a sua história. E hoje, infelizmente, eles decidiram viver de acordo com seus próprios pensamentos, quando há mais de 2.000 anos atrás rejeitaram o Filho de Deus, prometido na lei que eles receberam como regra. E nós, que hoje estamos em Cristo, precisamos nos manter em alerta sobre a nossa total dependência do Espírito Santo em nossas vidas. Que eu e você não venhamos extinguir o Espírito, como bem escreveu o apóstolo Paulo.
na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19. No capítulo 40, temos mais uma revelação de Deus em visão para o seu profeta. Aqui no capítulo, Deus conduz o profeta Ezequiel a uma visão da região da Judéia e um novo templo erguido lá. A profecia não revela onde foi a construção deste templo, mas por ter sido construído em um monte muito alto, não podemos afirmar que a visão seja na cidade de Jerusalém. As descrições desse templo não alcançam em toda a história algum cumprimento até o dia de hoje. Muitos acreditam que este templo seja erguido durante o período da grande tribulação, com o reinado do anticristo. Outros, durante o reino milenar. Mas não podemos afirmar nenhum nem outro. Acredito ser conveniente pensarmos neste templo como uma visão de um templo que sinalizaria o retorno do povo à sua terra e um local onde poderiam novamente prestar culto ao Senhor. A realidade que precisamos compreender em todos os capítulos restantes do livro é que o Senhor Deus, além de conduzir o seu povo de retorno à sua terra e conceder a eles segurança e paz, também estaria concedendo um local para a adoração. É impossível pensarmos na vida espiritual sem compreendermos essas duas coisas. A primeira, Deus é quem nos liberta, transformando-nos em pessoas honradas e benquistas pelos demais. E a segunda é a nossa responsabilidade de adorá-lo e servi-lo com todo o nosso ser. E essa adoração não pode ocorrer sem que tenhamos de Deus os detalhes de como deseja ser adorado. E esse certamente foi o motivo pelo qual ele entregou esta visão ao seu servo. Pois aqui na visão, o templo é bem repartido seguindo as ordens estabelecidas pelo próprio Deus. Primeiro, o templo deveria ser erguido em um lugar muito alto. Segundo, deveria haver uma porta do lado leste do templo. Terceiro, um pátio externo onde seriam realizados vários serviços de preparação sacrificiais. Quarto, nesse pátio externo deveria haver portas para todas as direções. Quinto, no pátio interno também deveria haver portas para todas as direções. Sexto, deveria haver mobílias de realização dos sacrifícios. E sétimo, dentro do templo deveria haver locais reservados para o uso dos sacerdotes. Devemos entender que assim como Deus mostrou para Ezequiel esta visão de um templo erguido, assim também em nossas próprias vidas somos considerados como templos do Senhor. Templos que Ele mesmo ergueu, para o louvor e a exaltação de seu nome. Todo o povo de Israel precisava compreender que não somente a existência deles pertencia a Deus, mas também o modo, a forma e o local da adoração eram por Deus definidos. Deus é muito zeloso em todas as suas obras, e o zelo dele é proclamado pelos seus servos tantas e quantas vezes forem necessárias. Mas quando essa proclamação não é recebida com ações de fidelidade, o zelo de Deus realiza a limpeza necessária. Que sejamos cuidadosos em nossas vidas práticas, realizando sempre aquilo que agrade ao Senhor. Que o Senhor lhe conceda um excelente dia e até amanhã, querendo Deus.